Meio-dia, hora de Brasília, boa tarde, ótima quinta-feira para você. Seja muito bem-vindo ao NT Sul. A partir de agora, informação, prestação de serviço na tela da TV. Ato heróico, pedreiro salva menino de 7 anos das chamas no noroeste do Rio Grande do Sul. O homem escalou uma parede para ingressar na casa em chamas. Anvisa vai endurecer regras para os chamados suplementos alimentares. Lixo pelas ruas de Cachoeira do Sul. Montanhas se formam ao lado de contêineres, causando mau cheiro e deixando péssimo visual da cidade. Vacinação contra a febre amarela vai ser estendida a todas as cidades do Rio Grande do Sul. E ainda... TV Cachoeira Digital. É só sintonizar 11.1 e ficar por dentro de todas as notícias de Cachoeira do Sul. Não sabe? A gente ensina vocês logo mais. Esses e outros destaques na tela da TV a partir de agora. Com a sua participação é só acessar facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul está no ar. A gente abre o NT Sul desta quinta-feira mostrando um ato heróico que aconteceu no noroeste do Rio Grande do Sul. Um homem salvou um menino de 7 anos de idade de um incêndio. O pedreiro escalou uma parede para ter acesso à janela do prédio, consumido pelas chamas, e para conseguir resgatar a criança. O caso aconteceu ontem em Santa Rosa, no noroeste do estado. Por volta das 2 horas da tarde, um incêndio foi registrado em uma residência no centro do município. Ao avistarem a fumaça saindo do imóvel, as pessoas perceberam que uma criança pedia ajuda, posicionada em uma das janelas. Após avistar o menino, o pedreiro Anderson Rodrigues da Silva, de 25 anos, que trabalha em uma obra nas proximidades, conseguiu ter acesso à abertura e resgatar a criança, segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Rosa. O fogo atingiu apenas o 2º andar do prédio. A família do menino possui estabelecimento comercial na parte inferior da estrutura. O pedreiro conseguiu se projetar até a janela no 2º andar por meio de outra abertura no 1º piso da casa. No entanto, antes de ter acesso ao menino, teve que arrancar uma grade de proteção da janela. Para liberar a passagem, o pedreiro afirmou que deu uma série de socos e se balançou, forçando a estrutura até conseguir quebrá-la. A vítima, que estava apenas na companhia de um cachorro no momento do incidente, foi encaminhada à UPA da cidade com apenas 2 pequenas lesões, uma queimadura na orelha esquerda e escoriações em um dos braços. O cachorro morreu no incêndio. Que história, não é? E que anjo que foi esse pedreiro que conseguiu, em meio às chamas, salvar a criança que estava no 2º andar desta casa, desse local lá em Santa Rosa. Que bom que chegou na hora certa, no momento exato, para conseguir resgatar esta criança. E fico alerta para quem deixa crianças em casa, especialmente nesse período de férias, começo de ano, muito calor, já tem uma probabilidade maior, infelizmente, de acontecerem algumas situações assim. É preciso ter cuidado com as crianças, né? 12h03, hora de Brasília. Daqui a pouquinho a gente já põe a sua participação no ar, na tela da TV. Lembrando que a partir de hoje, para quem assiste a TV em Cachoeira do Sul, sede da nossa geradora, você pode acompanhar em 11.1 canal digital. E a lista dos demais canais que também estão migrando para esta nova tecnologia, você pode conferir no nosso site, novotempo.com/NTSul. Aproveite, dá uma passadinha lá, facebook.com/TV Cachoeira, manda o seu recado, daqui a pouquinho a gente já põe no ar aqui na tela da TV. Precariedade. Moradores das localidades do Piquiri, Cerro dos Peixotos e Posto Shell, interior de Cachoeira do Sul, enfrentam dificuldades ao passar na ponte da Tafona. O caso foi relatado em vídeo pelo vereador Itamar Luz. E eu vou convidar vocês aqui para dar uma olhada na situação em que se encontra a ponte que dá acesso aqui à localidade do Cerro dos Peixotos, aqui no Piquiri. Essa é a situação, pessoal, da ponte aqui, ó. Tá tudo quebrado. Pode puxar mais aqui, Márcia. Mostra a situação aqui. Ó. Aqui, ó. Tá caindo, tá quebrando. E, pessoal, a situação é o seguinte. Aqui passa ônibus escolar, porque as escolas estaduais, as crianças aqui estão estudando, né? E os moradores estão temendo algo pior que possa acontecer. Vamos passar aqui no meio para te dar uma olhadinha também. Ó, tá soltando toda a madeira da ponte. Aqui, ó. Ó. Essa situação aqui também. Aqui, mais uma parte solta, fora a parte de baixo ali, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês também. O Márcio vai pausar aqui, a gente vai mostrar a situação daquela cabeceira ali que também está caindo. A cabeceira que está quebrada, já está com partes quebradas. Essa parte de baixo, essas pedras já caíram aqui. Essa aqui é a parte de baixo ali, ó, vocês podem ver, rachada.
tá? E aqui passam vários moradores, vários carros, vários caminhões por dia, né? O pessoal da localidade aí do Cerro dos Peixotos e os moradores nos chamaram aqui, estão preocupados com a situação dessa ponte. Olha aqui, ó, isso aqui já caiu, tá? Eu acho que é um das pilares aqui dessa ponte. As pedras estão desmoronando, que ela dá o alicerce aqui, ó, a ponte, né? Ó, ali também tem outras partes quebradas, podres, que já se foram com o tempo. E a Secretaria de Interior ainda não se posicionou sobre esse assunto. Bom, essa denúncia foi enviada pelo vereador Itamar Luz, mas você também pode mandar suas sugestões, registrar problemas do seu bairro, na sua rua e enviar para a gente através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Nós vamos agora ao comentário de Júlio Mafuz. Ele fala do trabalho dos vereadores em Cachoeira do Sul. Olá, boa tarde. Não estou dentre aqueles que hoje são a grande maioria da população que entende que o Legislativo não serve para coisíssima alguma. Nem dentre aqueles que acham que a Câmara de Vereadores não serve para nada, a não ser defender os interesses particulares de cada um. Ao contrário, sempre reputei importante a representação popular e fui um dos únicos defensores, na imprensa, de uma Câmara com 15 representantes. Essas duas coisas me deixam muito à vontade para criticar o desempenho como um todo da nossa Câmara de Vereadores no ano de 2017. As boas ações foram tragadas por uma série de ações polêmicas e até alguns escândalos. Reputo isso, em parte, talvez a inexperiência de muitos na política, de achar que um cargo por si só lhe dê poderes e que a prestação de contas de seus atos se dão somente aos seus pares ou aos seus eleitores e não ao conjunto majoritário da população. Importante lembrar que o vereador representa seus eleitores, mas seus atos dizem respeito a toda a sociedade e todos poderão cobrá-lo. No entanto, na esperança que no ano de 2018 teremos um legislativo muito mais preocupado com os grandes temas da cidade. Falei e assino embaixo. E a gente fala agora da relação entre motoristas e pedestres. Assim como os motoristas, os pedestres que cometem infrações também estão sujeitos a multas, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. E uma dessas infrações é atravessar a rua fora da faixa de segurança, desrespeito facilmente observado nas ruas das cidades. Um pouco de pressa e muita imprudência. Atravessar fora da faixa é um risco a ser evitado. Eu vi que não vinha carro nenhum, aí eu aproveitei e atravessei. Mas quando eu atravesso fora, eu espero fechar aquele sinal ali. No ano passado, 7 pessoas foram atropeladas apenas na Avenida Oswaldo Aranha, na zona central da cidade. O perigo maior está no trecho entre o Parque da Redenção e o Hospital de Pronto-Socorro, onde o trânsito é mais intenso. Quem conhece as estatísticas não abre mão da faixa de pedestres. Especialmente aqui é uma boa faixa porque ela é contínua, né? Não precisa ficar parando e tem o tempo suficiente também de atravessar. Desde o ano passado, a Prefeitura trabalha na implantação de passagens integradas, que são faixas de segurança com semáforo. 6 travessias já foram instaladas, 5 com sinaleira. Uma última deve ser colocada ainda este ano. Para o diretor de operações da EPTC, essa foi a única solução para frear a falta de educação dos motoristas. O semáforo ele é colocado exatamente onde a faixa de segurança não consegue atender ao pedestre de forma integral, porque os veículos não param pela falta de educação dos veículos, né? Então, tu tem que colocar mais esse dispositivo que acaba também, de certa forma, trancando o trânsito, porque quando tem uma faixa de segurança somente, o veículo vai precisar parar somente o tempo necessário do deslocamento do pedestre. Já tendo o semáforo, ele vai ter que parar e esperar o tempo do semáforo. E se falta educação de um lado, tem que sobrar paciência do outro. É até triste, porque muitas vezes tem que ficar realmente forçando e às vezes eu coloco o pé e grito, faixa de segurança, vocês não respeitam, até gritam de volta, né, desrespeitosos. Em todo o município, são 6.200 faixas de segurança e apenas parte delas tem semáforos. A travessia nas outras requer atenção redobrada por parte do pedestre.
pedestre ele tem que estar atento, né? Aqui no Oswaldo Aranha não dá para reclamar que falta faixa de pedestre. Se vocês olharem poucos metros que a gente consegue enxergar aqui, tu vai ver que tem muita faixa de pedestre. Então não vale a pena se arriscar por poucos metros que tem de distância de uma faixa para outra, né? E essa cultura tem que ser do veículo e tem que ser dos pedestres também. Se atravessar sempre no local certo, vai criar essa cultura de respeito. Além da sinaleira, que ainda falta, a Oswaldo Aranha também vai ganhar gradis em pontos estratégicos, evitando que os mais apressadinhos atalhem por caminhos perigosos. Me senti seguro, porque eu estava bem ali, não tinha movimento nenhum. Respeito que precisa acontecer de ambos os lados, né? Se por um lado o motorista tem sim a responsabilidade de cuidar do pedestre, que neste caso é mais fraco, pode ser atropelado por quem está numa motocicleta, num carro, enfim, num ônibus, seja no veículo que for. Por outro lado, também a responsabilidade por parte do pedestre de passar, em primeiro lugar, na faixa de segurança, como a reportagem mostrou, e se observa muito facilmente as pessoas passando por locais onde não há a faixa de segurança, e também observar justamente a distância do carro até a faixa de segurança. O carro ele não para automaticamente, ou seja, se a pessoa atravessar no momento inadequado, evidentemente o acidente vai acontecer, como a gente já relatou vários casos aqui. Vale a atenção de ambos os lados. Agora 12h12, hora de Brasília, hora da sua participação com a gente aqui, facebook.com/TV Cachoeira. Você manda o seu recado, dá a sua opinião, manda a sua sugestão de reportagem e constrói junto com a gente o jornalismo colaborativo da Novo Tempo. Com a gente a Jana Rodrigues, desejando aqui uma ótima tarde, mandando um abraço para toda a audiência do NT Sul. Obrigado, Jana. Vilmar Divani também passando por aqui, Milton César Rodrigues, a Clésia Silva Severo, Lúcia Severo, obrigado pela participação. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, a Anvisa vai endurecer as regras para os chamados suplementos alimentares. Lixo pelas ruas de Cachoeira do Sul. Montanhas se formam ao lado de containers, causando mau cheiro e deixando péssimo o visual da cidade. E ainda... TV Cachoeira Digital. É só sintonizar 11.1 e ficar por dentro de todas as notícias de Cachoeira do Sul. Não sabe? A gente ensina vocês logo mais. A pausa é rapidinha e a gente já volta. O NT Sul já está de volta e com uma excelente notícia para você que assiste a TV Novo Tempo em Cachoeira do Sul. O canal digital da emissora entrou em fase de testes ontem e já pode ser sintonizado pela população no 11.1. Mais qualidade de som e imagem para o telespectador. Gabriela Belo traz os detalhes. Você aí de casa que está nos assistindo neste momento está nos vendo, Fábio e eu, de que maneira? Bem nítidos ou com menos clareza, como vinha sendo, mudou. Para quem já sintonizou o sinal digital da TV Cachoeira desde a tarde de ontem, deve ter observado que a gente está no digital. Cachoeira do Sul está com o sinal digital e esta novidade vai ser contada pelo responsável técnico Fábio Vargas. Vai ajudar você que ainda não está nos vendo com tanta clareza, né, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, Gabriela. A partir de ontem, a televisão Cachoeira, canal 11, já está com sinal digital, ou seja, HD, a alta definição no ar. A gente colocou nosso transmissor de 2,5 kg de potência, abrangendo a Cachoeira com um sinal espetacular, abarrotado, como a gente costuma dizer, ou seja, cheio em casa, com qualquer toquinho de antena, a gente já está sintonizando o canal 11. Estamos em fase de testes. Exatamente. Se vocês, porventura, no momento que sintonizar o canal, eu ver falhas de imagem, áudio, está frisando, está quadricando, não se fique avexado não, é porque a coisa está... Não, é porque não deu certo. Exatamente. A gente está fazendo ajustes, estamos botando a coisa nos seus devidos lugares. Para isso leva um tempinho, vai surgindo, a gente vai corrigindo. Você já está nos vendo ou não com mais clareza, com mais nitidez? O Fábio vai ajudar você aí de casa a buscar fazer esse trabalho na televisão. Vamos, Fábio? É simples, fácil. Todas essas televisões novas hoje, que estão com HD, ou seja, elas já são com HD interno, é só pegar o controle e entrar no menu. No menu tem ali a sintonia automática. Pediu sintonia automática, ela faz a varreduras, vai pegar todos os canais, não só os nossos, os nossos, no caso, vai pegar o canal 11, analógico, que é o antigo, e o canal 11.1, que é o canal HD da Novo Tempo. Simples, terminou, confirmou, vai estar sintonizado já o canal 11.1 em HD na sua televisão. Vamos fazer essa busca aqui então? É fácil.
vai no menu, canal, sintonia automática, ela faz a sintonia automática na sua televisão. Vai fazer a busca. E faz a busca, como eu mencionei antes. Além de pegar o nosso canal, pega todos os canais. Vão continuar assistindo o nosso e os outros, logicamente. Não vai perder os canais, não vai sair os outros do ar. Continuamos no analógico. Continuamos no analógico. Isso aí é uma determinação da Anatel, que a gente tem que manter os 2 canais. Isso aí para cumprir o quê? Todo aquele telespectador que não tem essa televisão ainda com o seu HD, tem as normalzinhas, aquelas de tubo, as grandes, continua assistindo a televisão a Novo Tempo no canal 11 normal, no analógico. E no digital, então, 11.1. Digital 11.1. Como eu disse antes, nós estamos com bastante potência no ar e nós já recebemos, inclusive, telespectadores de Novos Cabrais que estão sintonizando, ou seja, já sintonizaram o canal 11.1 lá em Novo Cabrais, ou seja, nós temos bastante sinal no ar, a nossa abrangência é para pegar Cabrais, Paraíso, Agudo, Restinga, Formigueiro, São Cepé, Encruzilhada, Rio Pardo, Pantano, todo o entorno de Cachoeiro do Sul é para nós suprir essas localidades com o canal 11.1 em HD a partir de Cachoeiro. Só fazer então a busca, como o Fábio ensinou? Exatamente, só fazer a busca e estão sintonizados no canal 11. Ver uma imagem com nitidez. No espetáculo. Ressaltando, porque de momento vocês vão ver ainda áudio mais alto, áudio mais baixo, quadriculado, é porque nós estamos em fase de teste. Ok, então. E vamos mostrar para quem está em casa que a gente está em fase de testes, tem colegas nossos da Novo Tempo de São Paulo aqui fazendo todas essas programações, todas essas adequações para que você aí de casa consiga nos ver no sinal digital. É isso mesmo, né, Fábio? Exatamente. É isso aí, tudo por uma qualidade ainda melhor para você sintonizar, para você assistir a Novo Tempo aqui na região de Cachoeira do Sul, para ter informações ainda com mais qualidade, para poder assistir com toda a tranquilidade na sua casa. Aproveite e divulgue para os seus amigos também, canal 11.1 já está no ar, parabéns a toda a equipe, um ganho sem tamanho para a cidade de Cachoeira do Sul. Agora, 12h20, hora de Brasília, a Anvisa vai endurecer as regras para os chamados suplementos alimentares. Entenda os motivos. Os chamados suplementos ou complementos alimentares já são comuns nas academias e entre os praticantes de esportes. São substâncias que prometem melhorar o desempenho e a saúde. O mercado tem muitas opções para atender os diferentes tipos de consumidores. Esta enfermeira pretende competir como atleta e usa dezenas deles. Sempre alguém da academia que fala, né? A gente vê aquele pessoal mais assim, da maromba mesmo, pessoal que treina. Aí a gente conversa o que você está usando, aí eles falam, não, a proteína tal, você usa esse BCA antes e depois do treino. Aí a gente pega as indicações e vai e compra. E aí quando eu fui me adentrando mais nisso e querendo realmente competir, que eu vi a necessidade de ter uma pessoa para poder encaixar os meus suplementos. Mas nem todo praticante é adepto ao uso de suplementos. Este treinador de CrossFit, um tipo de ginástica, garante que consegue força e desempenho apenas com uma alimentação balanceada. Para mim, suplementação, eu prefiro achar toda a suplementação dentro da minha alimentação, que hoje em dia já é possível, né? São diversas marcas, composições, categorias e nem sempre é claro o que vai em cada uma dessas embalagens ou em que caso essas substâncias são necessárias. É para garantir a segurança do consumidor que a Anvisa está propondo um novo marco regulatório para os suplementos alimentares. Primeiro a gente precisa ajustar a alimentação precisa estar impecável para daí o suplemento contribuir. Ele tem que ser a cereja do bolo. Eu acho importante a regulação nesse sentido, para que a gente tenha conhecimento do que realmente está sendo ingerido em cada composto que é oferecido no mercado. A Aline não sabia que os suplementos ainda não são regulamentados.
Na opinião da enfermeira, a ação da Anvisa vai ser importante para os consumidores. Quando tem registro de Anvisa, ela olha, né, vê se todos, como é que foi desde o processo da fabricação até a exposição do produto. Então, todos têm que passar por as etapas corretas, né? Então, acho que isso vai ser realmente essencial. E eu achava que era. Então, assim, realmente para mim é uma surpresa não ser regulamentado. Então, acho que agora vai começar também o uso mais racional. E a Anvisa vai pegar no pé mesmo, né? Para ver se está tudo certinho. De alguns dias para cá, a quantidade de lixo nas ruas de Cachoeira do Sul tem aumentado. A justificativa da empresa Conesul é que os moradores têm descartado material reciclável fora dos contêineres e os catadores não estão passando. A situação tem deixado a cidade com aparência ruim e com mau cheiro. Gabriela Belo. Um problema frequente tem sido o lixo nas ruas de Cachoeira do Sul, fora dos contêineres e também fora das lixeiras. E este problema tem preocupado os funcionários da Conesul. É isso mesmo, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Até nós estamos recebendo muita reclamação do lixo no chão nos contêineres. Até hoje eu estou saindo com esse caminhão, repassando em todos os contêineres e está dando muito acúmulo no chão, mas os contêineres estão vazios. Alguma parte da população não estão botando esse lixo para dentro. E a nossa orientação é que se pudesse, né, colocar ali dentro facilitava mais e não dava tanto cheiro forte para essa população da Cachoeira. Não é porque o container não está sendo suficiente? Não, os containers estão suficientes. Algumas partes do centro até pode ser que transborde, né? Mas daí a empresa recebe alguma reclamação, nós vamos com os coletores, com os garis, vamos lá e tiramos até o robotizado vir e bater esse lixo. Vocês precisam disponibilizar esse caminhão, que normalmente seria para aquelas ruas, aqueles bairros que tem a lixeira normal, para fazer essa coleta do excedente. Hoje, no caso, eu estou disponibilizando esse caminhão, né, para não ficar o lixo no chão. Mas pode ser que algum dia eu não tenha um caminhão, daí eu tenho que tirar um caminhão da coleta para fazer isso, para não ficar esse lixo no chão. Que a empresa, a nossa meta é não deixar muito lixo, né? É manter a cidade limpa. A gente tem em Cachoeira do Sul uma coleta que acontece na segunda, na quarta e na sexta-feira. Geralmente esse acúmulo, esse excesso de lixo se dá na segunda-feira por conta do sábado e do domingo. Isso, daí dá muito lixo, né? E o caminhão só vem às 6h30. Mas os outros dias, pelo que eu vi que eu estou passando hoje nesses contêineres, é que a população está largando no chão. Os contêineres, todos que eu passei, tinha lixo no chão e os contêineres por dentro estão vazios. Cachoeira do Sul não tem mais as laranjinhas na rua. Isso também pode ser um problema ocasionado pela falta delas? Pode ser também. Hoje eu tenho um dos garis que passa em todos os contêineres, mas às vezes ele não consegue limpar todos. Antigamente as vassourinhas ajudavam bastante nesse ponto. Daí agora com a falta das vassourinhas está complicando bastante. Para vocês acumulou serviço? Deu uma acumulada. E na orientação, então, Matheus, para a população é de que coloquem sempre dentro do container, por mais que o material seja reciclável. Isso é bom por causa dos cachorros, né? Se largar no chão, os cachorros, o gato vão rasgar e vai ficar uma sujeira e um cheiro muito forte. Dentro do container ali, como é tampado, tu largou para dentro, o cheiro não vem. Daí só vai sair a hora que o caminhão coletar. É o que eu posso falar para a população tentar botar para dentro dos containers. Você falou do mau cheiro também. Isso é uma outra reclamação frequente. A limpeza, qual é a frequência dessa lavagem? Se eu não me engano, é de 15 dias é feita a lavagem. Ele coleta segunda, quarta e sexta, uma semana, né? E na outra vem o lavador, ele vem coletando e já vem lavando. E a orientação é que todos os produtos, todo tipo de lixo possa ir para dentro do container? Menos o hospitalar. Também acontece muito da população, às vezes, quando o caminhão não conseguia levantar, eles botam muita terra, pedra, árvore. Isso aí é uma coisa que eu não aconselho eles botar, porque daí o caminhão vai tentar levantar para cima, não vai conseguir, não vai cair o lixo e não vai conseguir, daí vai ficar cheio. Na realidade, esse tipo de descarte deveria ser feito no Papo Entulho. Isso, daí quando acontece um caso desse, né, tem que vir um MUC lá de Santa Cruz ou a prefeitura conseguir para nós, que daí os caminhões não conseguem tirar, e os garis ali também tiram o máximo que dá, né? É outra reclamação que nós recebemos bastante, dos contêineres muito pesados. Então tá, Matheus, muito obrigada por todas as informações. Muito obrigado. Lembrando então a toda a população de Cachoeira do Sul que o material reciclável pode ser descartado na Cocari, que é a cooperativa dos recicladores de Cachoeira do Sul. E eles inclusive têm uma agenda de coleta em alguns bairros aqui do município. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, Gabriela. E uma canalização pública que cedeu na rua Ivo Becker está causando transtornos em Cachoeira do Sul. O morador reclama. Há 2 anos que o problema gerou um buraco imenso no acesso da casa dele. Um buraco na entrada do pátio. Entrada que deveria ser para carro. Só que há 2 anos, o Nilton depende da boa vontade dos vizinhos para guardar o carro. Com isso, ele já teve 2 rádios roubados e o carro arranhado. A mãe dele, de 78 anos, também já caiu neste buraco. Nesses 2 anos que a gente vem batalhando e lutando para o poder público tomar alguma providência, nada acontece. Sem falar que a minha mãe, né, uma pessoa que tem 78 anos, tem dificuldade para caminhar, já caiu, já se machucou algumas vezes, já foi hospitalizada. O meu carro, tanto o meu da minha irmã, já foi roubado o rádio, já foi arranhado, da gente poder deixar na frente. Agora mesmo, para evitar esse tipo de coisa, a gente é colocando nos vizinhos, que nos emprestam as garagens, coisa a gente tira e coloca todos os dias. Então a dificuldade é enorme, né? E a maior dificuldade que a gente sente é o poder público, as pessoas não têm interesse nenhum pelos problemas dos outros, né? Pelo problema alheio. Mas o problema não é só dentro do pátio do Nilton. No corredor, ao lado, uma canalização que cedeu é a origem de tudo. A cada chuva, o local fica totalmente alagado. São quase 100 metros de canalização desde o início da propriedade do Nilton até esse ponto aqui, onde acontece uma desconexão e a partir daqui a canalização está totalmente entupida, totalmente cheia de areia. Quando chove, tudo isso aqui fica alagado e a força da água promove a erosão que, costeando aqui o muro, impossibilita a sustentação. Por isso, a reclamação maior do Nilton, que não consegue construir sequer, não consegue finalizar o projeto de muramento da propriedade dele. A Secretaria de Obras já foi comunicada quantas vezes deste problema e que atitude tomaram até agora? Só em telefonemas mesmo eu perdi a conta, eu acho umas 30 vezes, ido lá pedindo providência. Muitas e muitas vezes foi a minha mãe, agora segunda-feira mesmo foi a minha esposa e a minha irmã. Aí o secretário simplesmente disse que não tinha conhecimento, mas ele sabe que tem conhecimento, por isso que já aconteceu da primeira vez que o atual secretário de obras era secretário de obra. Foi desde aquela época. Depois ele saiu, entrou o Paulo Trevisan, ele teve aqui, olhou, não deu, não arrumou nada, só olhou, simplesmente olhou. Depois disso, comunicado um em cima do outro e nunca ninguém veio tomar iniciativa nenhuma. Agora, quando veio segunda-feira, o Leonardo Pautes Moura esteve aqui para que o secretário pediu, dizendo que não tinha conhecimento disso aqui. Mas é só eles se dignarem a olhar lá, que deve ter protocolado lá os vários pedidos para eles virem arrumar aqui. Tu tá no prejuízo por enquanto? Sempre, toda essa época no prejuízo. Eu até para arrumar por conta isso aqui. E estou entrando na prefeitura com um processo de danos materiais e coisa que eu estou no meu direito. E eu ia arrumar por conta agora aqui. Aí como eles vieram olhar aqui, me pediram, eu vou esperar então eles tomar alguma providência, se não, eu vou no Ministério Público, vou procurar os meus direitos, vou fazer por conta, vou fazer do meu jeito e vou querer ser indenizado por todos os prejuízos que eu tive. Pela minha mão de obra, pelos meus empregados, todo mundo que vai trabalhar aqui. Nós fizemos contato com a Secretaria de Obras e, segundo o secretário interino, Isaías Moraes, a situação já foi verificada pessoalmente pelo chefe do setor de fiscalização, Leonardo Moura. A situação agora, segundo ele, está no cronograma de serviço da Secretaria e terá solução conforme o andamento do trabalho e o comportamento do tempo. O secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, João Gabardo dos Reis, anunciou que a vacinação contra a febre amarela vai ser estendida a todas as cidades do estado, incluindo o litoral, região até então não abrangida. A medida preventiva é devido ao surto da doença em algumas cidades do sudeste do país, caso de São Paulo e Rio de Janeiro. E para falar deste assunto, Daniel, eu estou aqui na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde com a coordenadora Marília Lenz para falar para a gente, é o momento da população entrar em preocupação, buscar os postos de saúde. Marília, boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Nesse momento, a população tem que buscar a sua caderneta de vacina para ver se está vacinado contra a febre amarela. Porque em 2009 nós tivemos a epizootia, aquela mortandade de bugios, né? Então, que foi vacinada toda a nossa população, quase toda a nossa população. Na nossa regional, na 8ª, nós temos 12 municípios e na nossa regional, os nossos 12 municípios já são áreas de vacinação para febre amarela. Então, a população deve estar já protegida contra a febre amarela.
A vacina é feita a partir dos 9 meses de idade. Quando a criança tem 9 meses de idade, ela faz uma dose e não se faz mais. Antigamente, ela teria que ser revacinada a cada 10 anos. Hoje não, mudou a norma, então é uma dose só. Então, toda a nossa população que tiver uma dose de vacina já está, né, protegido contra a febre amarela. Mas eu gostaria de frisar, pedir para a população que trabalha na zona rural, que tem matas, que trabalha para fora, que desse uma olhadinha se tem a vacina em dia. Se não tem, procure a sua unidade sanitária, as salas de vacina. O pessoal já tem a dose da vacina da febre amarela para aplicar. Porque essas pessoas estão mais suscetíveis. Estão mais suscetíveis, trabalham mais, né, tem contato com a mata. E peço assim, que não matem os bugios, não matem os macaquinhos, né, que eles são, né, um alerta para nós. Se eles começarem a morrer, eles estão nos dizendo que ali tem o mosquito, né, que ali está presente o vírus. Então, a gente tem que ver, mandar para análise o macaquinho para ver. Se acontecer de começar a morrer macaquinho ou bugio nas matas, para fora, nos matos, então avisar imediatamente, né, a unidade sanitária, a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica do seu município. Vir no município e avisar o pessoal. Então, estão orientadas a buscar os postos de saúde aquelas mamães com crianças a partir dos 9 meses. E gestantes podem fazer? Então, a vacina é contraindicada para idosos a partir de 60 anos. Tá? Ela é contraindicada para pessoas que são alérgicas, né, ao ovo de galinha, ou se o médico liberar para fazer a vacina, pode ser feita dentro do ambiente hospitalar, quem for alérgica ao ovo de galinha. Gestantes não podem fazer a vacina, pacientes com doenças autoimunes não podem fazer a vacina, a não ser que o seu médico libere. Então, tem que ter a liberação do médico para fazer. Puérperas que já tiveram o bebê, só depois de 6 meses para fazer a vacina, antes disso não pode receber a vacina. Então, nos demais, e toda pessoa que não só a vacina da febre amarela, mas todas as vacinas, a pessoa que tiver uma doença aguda ou febre alta não pode receber a vacina. E acredito que toda a população nossa, em 2009, quase toda foi vacinada para a febre amarela. Então, as pessoas procurem a sua caderneta de vacina, que é um documento muito importante. Agora, a partir de janeiro, os 497 municípios do Rio Grande do Sul estão em área para vacinação da febre amarela. Os que não estavam entraram agora. E de 2009 para cá, a gente não teve outros casos? Não tivemos nenhum caso, nenhuma suspeita de febre amarela aqui na nossa regional, nem no estado e nem aqui na nossa regional. E essa doença, quais são os sintomas? Porque, né, a gente tem que sempre ficar alerta aí. É uma doença infecciosa aguda, febril, de curta duração, a gravidade é variável e ela é assintomática. Então, assim, por isso que a gente tem que, né, procurar o médico, né, quando tiver algum sintoma para a gente ver. Nós temos 9 salas de vacina no município de Cachoeira do Sul e todos podem aplicar a febre amarela. Nós temos agora, recebemos até hoje uma ligação de um paciente que é alérgico e precisa fazer a vacina. Então, ele vai até o hospital e vai fazer a vacina dentro do hospital. Com atestado médico? Com atestado médico. Tem que ter sempre o atestado médico. As pessoas que têm doenças autoimunes, as pessoas que têm algum problema de alergia em relação à vacina, se o seu médico liberar para fazer, elas podem fazer dentro do hospital. Dose única e não fracionada, como vem sendo aplicada em alguns estados do Brasil. Ela só é fracionada quando em caso de surto, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, porque é muita gente, aí não tem para todo mundo. A nossa dose é 0,5 ml subcutâneo e a gente tem nas unidades disponíveis. A população não precisa correr. As pessoas precisam olhar, friso novamente, olhar sua caderneta de vacina e ver se já não tem a dose da febre amarela. É dose única. Imune para o resto da vida. Imune para o resto da vida. Então tá, muito obrigada por todas as informações, coordenadora. Eu agradeço, muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, aqui na 8ª ou com o município. E nós vamos ver agora como fica o tempo. Ontem choveu em Cachoeira do Sul e boa parte do estado, mas fez um calorão à noite. Nós vamos ver como fica o tempo ou como o tempo se comporta nesta quinta-feira. O tempo nesta quinta-feira segue muito parecido com a situação de ontem. Faz sol, tem presença de nuvens e pode ter pancadas de chuva. Mínima 21 graus e máxima 34. Na sexta-feira faz sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima 20 graus e máxima 34.
No sábado, em função da umidade e do calor, o dia terá sensação de abafamento, mínima 21 graus e máxima 34. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Um dia após a chuva forte que caiu em Porto Alegre e em outras regiões do estado, causando até alguns transtornos, o tempo deve continuar instável no Rio Grande do Sul. A quinta-feira terá céu carregado e chuva no norte, enquanto as regiões sul e central permanecem com o tempo mais seco, com possibilidade de pancadas à tarde. O mesmo ocorre em Porto Alegre. As pancadas tendem a ser menos intensas e mais curtas do que as de ontem. O calor permanece em quase todas as áreas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 33. No litoral norte, Tramandaí, Torres, região de Capão da Canoa, 24 graus. Já no sul do estado, Pelotas e Rio Grande, 31 graus. Meio-dia e 37, hora de Brasília. A sua participação valendo com a gente aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira, para você mandar o seu recado, dar a sua opinião, para você fazer a sua sugestão de reportagem também, porque o nosso jornalismo tem muito um caráter, um viés colaborativo, ou seja, a gente conta com a sua participação, a sua sugestão, para construirmos juntos a informação que vai para o ar aqui ao meio-dia, de meio-dia a 1, no NT Sul. Participações chegando, vários comentários sobre a situação dos contêineres do lixo que tem ficado acumulado pelas ruas de Cachoeira do Sul, especialmente às segundas-feiras. É fato que a cidade tem ficado feia, verdade é essa, né? Com muito lixo pelas ruas, cheiro ruim também nas ruas em função do lixo que fica ali aberto, fora dos containers, revirado, uma situação bem complicada. A Adriana Rodrigues diz aqui, a grande maioria que vai catar os reciclados retiram do container e não recolocam novamente, e os cães acabam rasgando. Obrigado, Adriana. Outra opinião que também chega nessa mesma linha, o Alex de Souza Rodrigues diz aqui, Alex de Souza Rodrigues, acredito que não é a população que coloca o lixo do lado de fora do container. Eu já vi catadores de madrugada mexendo e deixando uma bagunça. É a opinião do Alex. Tem aqui ainda a participação da Roseli Fagundes, de Porto Alegre. Obrigado, Roseli. Grande abraço. Ótima tarde para a senhora. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente fala sobre o riso. Pesquisas apontam que o bom humor é um excelente remédio contra muitas doenças. O NT Sul volta já. O NT Sul já está de volta e agora a gente fala sobre as emoções e sobre o humor. No fim das contas, todo organismo humano se beneficia do bom humor. E além disso, especialistas dizem que rir é o melhor remédio. Repórter João Paulo Ferreira conversou com a psicóloga Caroline Silveira, falando sobre as mais diversas sensações geradas pelo riso. O ser humano pode ser considerado uma máquina de sentimentos. Riem, choram, sentem dor, ficam tristes, são mal-humorados em diversas situações, mas nós vamos na entrevista especial de hoje falar sobre um assunto específico, o riso. Para isso, nós vamos conversar com a psicóloga Caroline Silveira. Tudo bem, Caroline? Tudo bem. Eu quero te começar perguntando o seguinte, que substâncias o nosso organismo libera quando nós praticamos o riso? Em resposta curta, endorfina, né? Que é um neurotransmissor. Mas assim, o bom humor está relacionado não só a esse hormônio, né? A várias outras questões da vida e do cotidiano do ser humano, assim, né? Não só nas questões físicas, mas principalmente do meio onde a gente está inserido, está relacionado, né? Então, assim, essa liberação da endorfina nos causa uma sensação de bem-estar. E bem-estar aumenta a endorfina. E aí é um ciclo, né? Bem-estar, né? Tudo que vem relacionado a ele, o bom humor, a sensação boa de estar em convívio com o outro, né? De estar relacionado, de se alimentar melhor, de praticar esportes, né? De tudo que traz benefícios para a vida está ligado com a endorfina, que é essa sensação de bem-estar, essa sensação de rir, de estar à vontade. O riso é um sinônimo de felicidade? Estou te perguntando isso pelo seguinte, nós vemos diversas expressões populares, como por exemplo, vou rir para não chorar. E isso a gente usa muito assim, dentro do consultório de atendimento psicológico, psicoterápico, né? Qual é o lado bom das coisas ruins, né? Existe um lado bom? A gente tem que procurar isso, né?
Porque hoje em dia a gente está inserido em tantas coisas ruins, né? A gente vê trânsito, né? Doença familiar, a gente se irrita com o trânsito, a gente se irrita com o mau comportamento das outras pessoas, a gente liga a TV, tem tragédia. Então a gente tem muito mais motivos para estar com mau humor ou irritado ou alguma coisa, que a gente acaba tendo que achar o lado bom das coisas, né? Dentro da tristeza a gente tem que procurar alguma coisa boa nisso, né? Na doença, às vezes é difícil a gente ver o lado bom, assim, mas o que traz de bom? A proximidade dos familiares, a superação da própria pessoa em relação a essa doença, a morte, né? Uma fragilidade, alguma coisa assim. A gente sempre tem que olhar o lado bom da situação, né? Porque a gente tem tantas outras coisas ruins. Uma situação como essa, por exemplo, um caso de morte, né? A gente pode entender que o organismo da gente, ou existe, na verdade, uma forma de se induzir o riso? É complicado, assim, né? Quando a gente já tá num estado de tristeza, né? Da morte, quando a gente vê isso. Mas quando tu fala em induzir, eu me trago um exemplo, assim... Por exemplo, se a gente tá num teatro, num momento descontraído, né? Tem aquela pessoa que ri alto, ou que... de alguma maneira a gente é induzido por aquela pessoa, né? A gente chega com vergonha de rir, a gente chega todo encabulado e vê que aquela pessoa ali do lado não tá nem aí, ela quer rir, ela quer se divertir. Por que tu não é induzido desta maneira, né? O bom humor do outro também te induz, assim como o mau humor também, né? Contamina mesmo essa questão do mau humor? Contamina mesmo, contamina. Porque às vezes a gente acorda assim, uma vibe boa, né? Tá determinada a ficar legal durante o dia, porque o nosso meio oferece isso. Mas chega aquela pessoa assim, tudo bom, só se for pra ti, né? Então assim, tu já fica meio, por que será isso, né? E aí vem um mecanismo muito pessoal de cada um, assim, de tentar se desenvolver e se superar cada vez mais, assim, ó. Eu quero ficar bem, né? Diante de tudo isso, eu ainda quero ficar bem. O riso tem uma função específica? Muitas, né? Pela própria liberação da endorfina, assim, né? Como eu mencionei, mas o rir, o bem-estar, curadores, né? Ele tem aí cientificamente comprovado que o bem-estar, o bom humor te dá uma sensação de alívio, né? De conviver melhor, que isso eu acho que hoje é uma grande questão, assim, a gente não tem tolerância mais, né, com as pessoas. A gente não permite com que o outro erre ou que o outro fale, né? Então, o bom humor, eu acho que isso ajuda bastante. Como é que você lida com essa situação? Porque, na verdade, você consulta os dois tipos de pessoas. Você consulta pessoas alegres e talvez consulte pessoas muito tristes. Mais tristes, né? Como é que é lidar e saber argumentar com essas pessoas para que elas consigam vencer essa dificuldade? É um trabalho, a psicologia dá essas técnicas para nós, né, assim, mas como eu vinha conversando, assim, a gente tem um papel de seriedade, né, quanto ao paciente, assim, nunca vem histórias boas para nós, né, nós profissionais, assim, histórias muito marcantes, histórias tristes, né, sofridas, né, então tu não pode chegar rindo, né, mas muitas vezes a gente tem técnicas, né? Outras vezes as técnicas não acompanham isso, assim, né? A gente tem que ter um pouquinho do pessoal junto, assim. É difícil, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um jogo de cintura para entender que aquele paciente ali, naquele momento, de repente está precisando rir de uma piada ou ter um abraço, né? Ser abraçado, sentir um astral diferente, que ele já está vivendo há muito tempo aquela tristeza, aquela irritabilidade, e se tu chegar e transmitir muito mais isso para ele, a gente não tá ajudando, né? Se você ri e aquilo ali significa no teu corpo como a liberação de endorfina, e a crise de riso é um excesso de endorfina? Que bom que fosse, né? Quanto mais endorfina liberada, melhor a gente vai se sentir, né? Então, assim, é claro, né, que eu não posso deixar de falar aquele bom humor em excesso, né? Não é todo mundo que entende isso, né? Faz mal?
faz mal para quem não sabe entender isso, né? Porque às vezes a gente tem a situação assim de acobertar os problemas com riso, com um bom humor, não querer enfrentar os problemas, né? A gente tô tapando aquilo dali, né? Eu sou bom-humorado, eu sou de bem com a vida, eu não quero encarar o meu problema assim, eu encaro de outra maneira. E aí, no momento que tem que encarar mesmo de frente, aí é muito mais difícil, né? Porque aquela pessoa tá acostumada a rir de tudo, né? E às vezes quem tá do meu lado não entende assim, né? Tá rindo de mim, ou tá rindo de tudo, esse cara não leva nada a sério, por que isso? Tem essas pessoas também. A gente pode estar passando um momento de mau humor, por exemplo, porque a nossa balança química está desequilibrada. Mas a gente pode dizer que a pessoa que tem mau humor ou por algum momento fica mal-humorada, ela somente fica naquela condição porque há um desequilíbrio químico ou outras situações podem levar a pessoa a ser mal-humorada. Vem muito do nosso meio, né? Da nossa criação, assim, né? Se a gente teve uma criação com pais mal-humorados, né? Com o nosso meio, tudo muito difícil, tudo muito, né? Tem uma questão de superação, de resiliência, eu vou ser diferente disso, mas também tem aquela pessoa que leva aquilo ali muito, eu cresci assim, eu tenho que ser assim, eu vou seguir assim, né? E isso traz para a vida adulta, traz para as crianças são assim, né? Então, essa quimicamente, assim, é difícil a gente controlar sozinho, né? E aí vem as depressões, né? Vem os transtornos de humor, que são situações graves que a gente tem que estar atento, né? Que não são tratados sozinhos, tem que ter uma ajuda psicoterápica, médica, psiquiátrica, né? Que isso é um descontrole químico. A gente pode entender que, por exemplo, falta de vitamina D, falta de endorfina, são questões que levam a pessoa a possivelmente ter um mau humor. Mas e quando esse mau humor ele foi construído ao longo do tempo e acabou se tornando uma característica da pessoa? Existe isso? Os carrancudos natos, exatamente. Né? E como é difícil a gente tirar isso, né? Uma questão de personalidade. Não aceita, não é que não aceita, é difícil para aquela pessoa entender. Mas essas pessoas não podem ser felizes ou o mau humor da pessoa, a aparência da pessoa não significa naturalmente que ela é uma pessoa triste. Muitas vezes a gente já numa recepção, por exemplo, não vou conversar com ele porque ele tem uma cara mais fechada, ou ele é meio estranho, ou ela tá muito carrancuda, assim, né? Mas de repente nem né? É um estereótipo que a gente cria, assim, das pessoas, né? As pessoas, como eu te falei, assim, têm vidas difíceis, têm sofrimento, mas às vezes se superam em relação a isso. Mas o físico não demonstra muitas vezes, né? Existem pessoas, Caroline, que têm os seus bebês. E uma coisa é muito característica, crianças começam rindo e terminam chorando num espaço de tempo muito curto. Isso tem alguma explicação? Os bebês até os 3 meses não têm um entendimento, assim, né? O riso dele é muito mais muscular, é involuntário, assim. A partir dos 3 meses é mais no reconhecer do prazer da mãe, do pai, assim, de estar reconhecendo ele. A partir dos 8 meses, aí sim, né? Eles têm esse entendimento de felicidade, de alegria, de tristeza, assim, a dor, né? Eles riem, como não falam, a maneira de expressão é essa, né? E a criança, como um geral, assim, tem essa questão do riso, que é de tudo que é proibido, que é diferente, né? É desafiador. Então tem esse riso, assim. E aí traz muita questão do palhaço, muitas vezes, né? Por que o palhaço é engraçado, né? Porque ele faz tudo que é proibido, tudo que a calça dele rasga, o sapato é grande, né? O nariz é vermelho, mas ao mesmo tempo o palhaço assusta, né? Por ser caracterizado, por ser uma pessoa diferente. Então o riso e o choro com as crianças está muito próximo, assim. A gente estava falando aqui de pessoas que riem e choram ao mesmo tempo, de pessoas que riem porque riem, e tem aquelas pessoas que riem de medo.
Você pode usar um exemplo de uma pessoa que está num parque de diversões, por exemplo, descendo uma montanha russa a 100 km por hora, ele está ali rindo, mas ele está com medo. Isso tem alguma... Porque assim, na questão do mau humor, que eu esqueci de colocar, que era a questão da adrenalina, né? O bom humor libera a endorfina e o mau humor a adrenalina, né? A gente escuta adrenalina, coisa boa, né? Mas não, a adrenalina tem o seu lado ruim também. E muitas vezes na questão do parque de diversões, o que a gente tá? Com adrenalina, né? Tá acelerado. Tá acelerado. E a adrenalina tem o seu lado ruim muitas vezes, né? Que causa esse sudorese, essa aceleração, essa irritabilidade, porque a gente não tá entendendo aquilo dali, né? Então, assim, a gente tá feliz porque é um momento feliz. A gente tá num parque de diversões, é pra gente ficar feliz. Mas a gente tem toda essa outra sensação química que não está nos fazendo entender. Né? Então tem o riso e o choro ao mesmo tempo, mas não tem muito a ver com o humor, né? Tem a ver com a sensação química. Existe algum tipo de tratamento para a pessoa aprender a rir? O riso, né? A gente rir, a gente mostrar para eles o lado, né, o lado de como rir, como eu falei, a questão do teatro, as pessoas que riem, se permitir, né? A gente não se permite rir das coisas hoje em dia, a gente se permite muito mais a ficar irritado, a ficar bravo, a pegar as coisas pequenas e pegar pra gente, assim, ó, porque aquilo dali no mercado tá caro e por que eu vou me irritar com aquilo? Não, mas de repente lá tinha tanta coisa pra rir, né? Não, a gente se permite muito mais a ficar mal-humorado, mais triste, mais irritado do que rir, né? Porque rir nos torna mais suscetível a muito mais outras situações, né? Não, tô fechado, tô mal-humorado, ninguém entra aqui. Caroline, eu queria te agradecer e queria que nesse momento você deixasse um conselho para o nosso telespectador que de repente tem alguma dificuldade de rir, de ser feliz, de expressar através do riso o seu sentimento. Eu acho que assim, nem é um conselho, é muito mais um alerta, né, de a gente poder se perceber como pessoa, né, não tá muito irritado, tá se estressando com coisas mínimas, né, a gente tá chorando, ficar atento a isso, assim, né, não ter tolerância, ficar atento a isso, alguma coisa tá de errado, ou será que eu sempre fui assim? Também tá errado, né, vamos ter esse alerta quanto pessoa, assim, né. E outro que é o nosso assunto hoje, né? Rir ainda é o melhor remédio, né? Não tem nenhuma outra química, nenhum outro remédio que seja melhor que o rir. Tá aí, é uma especialista falando, portanto, ria muito. É isso aí. E viva o bom humor! O NT Sul termina agora. Mais informações em nossa página novotempo.com/NTSul. Lembrando que também às 7 horas da noite, às 19 horas, tem Jornal da Novo Tempo com Gabriela Frontini. E a gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui no NT Sul. Até lá, ótima tarde para você. Tchau.